O sexto sentido, a porta para o tempo da sabedoria. O 13º princípio é chamado de sexto sentido, pelo qual a inteligência infinita pode e irá se comunicar voluntariamente sem qualquer tipo de esforço ou pedido por parte da pessoa. Esse princípio é o auge da nossa filosofia, mas só pode ser assimilado, compreendido e aplicado depois que se dominar os 12 anteriores. O sexto sentido é aquela parte subconsciente a que nos referimos como a imaginação criativa. Também falamos que ele é a estação receptora pela qual as ideias, os planos e os pensamentos ascendem na mente. Esses lampejos às vezes são chamados de instinto ou inspiração. O sexto sentido desafia uma descrição. Não pode ser descrito a alguém que ainda não dominou os demais princípios desta filosofia, porque uma pessoa assim não tem conhecimento ou experiência com a qual se possa comparar o sexto sentido. O entendimento sobre o sexto sentido só vem com a meditação, pelo desenvolvimento da mente a partir de dentro. O sexto sentido, provavelmente, é o meio de contato entre a mente finita do ser humano e a inteligência infinita. E por esse motivo, ele é uma mistura do mental com o espiritual. Acredita-se que seja o ponto em que a mente humana faz contato com a mente universal. Depois de ter dominado os princípios descritos neste livro, você vai estar apto para aceitar como verdade uma frase que, de outra maneira, não seria crível. É a seguinte: com a ajuda do sexto sentido, você será avisado de perigos existentes e como evitá-los, e vai ser alertado sobre oportunidades que vão surgir a tempo de abraçá-las. Desenvolvendo o sexto sentido, você será auxiliado quando pedir por um anjo da guarda que abrirá para você, sempre que quiser, a porta para o templo da sabedoria. Se isso é verdade ou não, você nunca saberá, a não ser que siga as instruções contidas neste livro ou algum método semelhante. Este autor não acredita nem defende os milagres, pelo simples motivo de ter conhecimento suficiente da natureza para saber que ele nunca se desvia das normas estabelecidas. Algumas dessas leis são tão incompreensíveis que produzem aquilo que podem parecer milagres. O sexto sentido é o mais próximo que se pode chegar de um milagre que eu já experimentei. E isso é assim porque não compreendo exatamente o método pelo qual esse princípio entra em ação. Mas este autor sabe de uma coisa, que existe um poder ou uma primeira causa ou uma inteligência que permeia cada átomo de matéria e abraça cada unidade de energia perceptível aos seres humanos. E é essa inteligência infinita que converte sementes em carvalhos, faz a água descer morro abaixo pela lei da gravidade e faz o dia se seguir à noite, o inverno ao verão, cada coisa mantendo o devido lugar em relação às outras. Essa inteligência pode, pelos princípios desta filosofia, ser induzida a dar aos seus desejos uma forma concreta material. Este autor sabe disso, porque já fez pessoalmente essas experiências e vivenciou tudo isso. Nos capítulos anteriores, você foi sendo conduzido passo a passo até aqui. Se dominou todos os princípios, agora está pronto para aceitar, sem ceticismo, todas as incríveis afirmações que vou fazer. Se ainda não dominou os demais princípios, vai ter que dominá-los antes de concluir se as afirmações deste capítulo são fato ou ficção. Quando eu estava na idade em que idolatrava heróis, eu me via tentando imitar os que mais admirava. Além disso, descobri que o elemento de fé com o qual eu tentava imitar meus ídolos me dava uma grande capacidade de fazer isso com sucesso. Eu nunca me livrei inteiramente desse hábito de idolatrar heróis. Mesmo já tendo passado da idade normal para isso, a experiência me ensinou que a coisa mais próxima de ser grande é imitar os grandes, pela ação e pelos sentimentos, o máximo possível. Muito antes de eu ter escrito uma única linha que fosse publicada ou ousado fazer uma palestra em público, segui hábito de forjar minha personalidade tentando imitar a vida e obra dos 9 homens que mais me impressionaram. Eram eles: Ralph Waldo Emerson, Thomas Paine, Thomas Edison, Charles Darwin, Abraham Lincoln, Luther Burbank, Napoleão Bonaparte, Henry Ford,
e Andrew Carnegie. Toda noite, por muitos e muitos anos, eu fazia uma reunião imaginária em um conselho formado por esse grupo que chamei de Meus Conselheiros Invisíveis. Acontecia assim: logo antes de dormir, eu fechava os olhos e via na minha imaginação esse grupo de senhores sentados comigo na mesa do conselho. Nela, eu não só tinha a oportunidade de me sentar com pessoas que considerava magníficas, mas também, efetivamente, dominava o grupo na função de presidente. Eu tinha um propósito muito bem definido ao utilizar a imaginação para convocar essas reuniões noturnas. O objetivo era construir minha personalidade, para que ela representasse um amálgama da personalidade dos meus conselheiros imaginários. Como percebi muito cedo na vida que tinha que superar a desvantagem de ter nascido num ambiente de ignorância e superstição, eu deliberadamente incumbi a mim mesmo a tarefa de ter um renascimento voluntário, pelo método aqui descrito. Construindo sua personalidade pela autossugestão. Sendo um aluno aplicado de psicologia, eu sabia, é claro, que todos esses homens foram o que foram por causa dos pensamentos e desejos dominantes deles. Sabia que todo desejo firmemente assentado tem o efeito de buscar uma expressão do mundo exterior, de maneira que o desejo possa ser transformado em realidade. Sabia que a autossugestão é um poderoso fator na hora de construir a personalidade e que ela é, de fato, um único princípio por meio do qual a personalidade é construída. Com esse conhecimento de como a mente funciona, eu já estava bem armado e equipado para me reconstruir. Nessas reuniões imaginárias do meu conselho, eu convocava os membros e pedia os conhecimentos que queria que eles me passassem, me dirigindo em voz alta a cada um dos membros da seguinte maneira: Senhor Emerson, desejo adquirir do Senhor a maravilhosa compreensão da natureza que tanto distinguiu sua vida. Desejo que o Senhor grave no meu subconsciente quaisquer qualidades que o Senhor possua, que lhe permitiam compreender e se adaptar às leis da natureza. Peço-lhe que me ajude a alcançar e me utilizar de qualquer fonte de conhecimento disponível para este fim. Senhor Burbank, peço-lhe que me passe o conhecimento que permitiu que o Senhor se harmonizasse tão bem com as leis da natureza, que fez com que um cacto não tivesse espinhos e, muito ao contrário, virasse um alimento comestível. Dê-me acesso ao conhecimento que permitiu que o Senhor fizesse crescer 2 folhas de grama, onde antes só nascia uma, e lhe ajudou a misturar as cores das flores com mais harmonia e esplendor, pois só o Senhor foi capaz de criar um lírio dourado. Napoleão Bonaparte, desejo receber do Senhor sua magnífica capacidade de inspirar os homens e incitá-los a adotar um espírito de ação cada vez maior e mais determinado. E também adquirir o espírito de sua fé inabalável, que permitiu que o Senhor transformasse a derrota em vitória e superasse obstáculos intransponíveis. Imperador do destino, rei da sorte, eu o saldo. Senhor Paine, desejo adquirir do Senhor a liberdade de pensamento e a coragem e a clareza com as quais devemos expressar nossas convicções que tanto lhe distinguiram. Senhor Darwin, desejo adquirir do Senhor sua maravilhosa paciência e capacidade de estudar causa e efeito, sem qualquer viés ou preconceito, que o Senhor tão bem exemplificou no campo das ciências naturais. Senhor Lincoln, desejo injetar na minha personalidade seu magnífico senso de justiça, sua paciência incansável, seu senso de humor, de compreensão dos seres humanos e sua tolerância, que foram suas marcas distintivas. Senhor Carnegie, eu já lhe devo muito por ter me levado a escolher a obra da minha vida, que me trouxe muita felicidade e paz de espírito. Gostaria de adquirir uma completa compreensão sobre os princípios de esforço organizado que o Senhor utilizou com tamanha eficiência para construir seu grande império industrial. Senhor Ford, o Senhor foi uma das pessoas que mais me ajudaram ao me fornecer um material tão importante para o meu trabalho. Gostaria de adquirir seu espírito de perseverança, sua determinação, postura e autoconfiança, que permitiu que o Senhor superasse a pobreza e organizasse, unificasse e simplificasse o esforço humano para que eu possa ajudar outras pessoas a seguir seu caminho.
Senhor Edson, eu coloquei o senhor à minha direita, aqui ao meu lado, por causa da cooperação pessoal que o senhor me forneceu durante a pesquisa que fiz sobre as causas do sucesso e do fracasso. Desejo adquirir do senhor o maravilhoso espírito de fé com o qual o senhor conseguiu desvendar tantos segredos da natureza e a laboriosa destreza com a qual o senhor tantas vezes extraiu vitória de uma derrota. O meu método de me dirigir aos membros do meu gabinete imaginário variava de acordo com as características que eu estava mais interessado em adquirir num determinado momento. Estudei o histórico de suas vidas com absoluto afinco. Depois de alguns meses desse ritual noturno, fiquei impressionado com a descoberta de que essas figuras imaginárias tinham se tornado aparentemente reais. Cada um desses 9 homens desenvolveu características individuais que me surpreenderam. Lincoln, por exemplo, tinha o hábito de sempre chegar atrasado, mas quando chegava, andava com a formalidade que o cargo exigia. Quando ele vinha, andava devagar, com as mãos às costas, e de vez em quando parava na minha cadeira e pousava a mão, momentaneamente no meu ombro. Ele sempre trazia uma expressão séria no rosto, raramente sorria. As preocupações dele com uma nação dividida o haviam deixado com um semblante muito grave. Também era só dele. Burbank e Paine frequentemente faziam tiradas espirituosas, que às vezes pareciam assustar os demais membros do gabinete. Uma noite, Paine sugeriu que eu fizesse uma palestra sobre a idade da razão e a proferisse no púlpito da igreja que eu frequentava. Muitos em volta da mesa riram a saber da sugestão. Mas Napoleão não. Ele fez uma careta com a boca e soltou um gruído tão alto que todos olharam para ele, espantados. Para ele, a igreja não passava de um capacho do Estado. Não devia ser reformada, mas usada como uma conveniente instigadora das massas. Uma vez, foi Burbank que chegou atrasado. Quando chegou, estava todo animado e entusiasmado, e explicou que tinha se atrasado por causa de uma experiência que estava fazendo, pela qual ele esperava fazer com que uma maçã nascesse em qualquer tipo de árvore. Paine o criticou, dizendo que fora uma maçã quem dera início a todos os problemas entre homens e mulheres. Darwin soltou uma risada gostosa e sugeriu que Paine ficasse alerta em relação às pequenas cobras quando pegasse maçã na floresta, porque elas tinham o hábito de se transformar em serpentes. Se não tiver serpente, não pode ter maçã, comentou Emerson. E se não tiver maçã, não pode ter Estado, aparteou Napoleão. Lincoln desenvolveu o hábito de sempre ser o último a se retirar, no fim das reuniões. Uma vez, ele se inclinou na cabeça da mesa com os braços cruzados e ficou vários minutos nessa posição. Não quis perturbá-lo. Finalmente, ele ergueu a cabeça devagar, se levantou e foi até a porta. Então se virou, voltou, pôs a mão no meu ombro e avisou: "Meu caro, você vai precisar de muita coragem e não pode esmorecer na hora de dar sequência ao objetivo da sua vida. Sempre se lembre, quando as dificuldades surgirem, que as pessoas comuns têm bom senso. A adversidade ajuda a criá-lo." Uma noite, Edson chegou antes dos outros. Ele veio a mim e se sentou à minha esquerda, onde costumava ficar Emerson, e falou: "Você está prestes a descobrir o segredo da vida. Quando a hora chegar, você vai ver que a vida consiste em grandes fluxos de energia ou entidades, tão inteligentes quanto os seres humanos pensam que são. Essas unidades de vida se agrupam como abelhas numa colmeia e ficam juntas até se desintegrarem pela falta de harmonia. Essas unidades têm diferenças de opinião, assim como os seres humanos têm as deles, e geralmente brigam entre si. Essas reuniões que você preside vão ser muito úteis para você. Vão trazer ao seu socorro algumas das mesmas unidades de vida que serviram aos membros deste gabinete na vida deles. Essas unidades são eternas, nunca morrem. Os próprios pensamentos e desejos delas servem como um ímã que atrai as unidades de vida dos grandes oceanos que existem no mundo exterior. Só as unidades amistosas são atraídas, as que se harmonizam com a natureza dos seus desejos. Os demais membros do gabinete começaram a entrar na sala. Edson se levantou e lentamente se dirigiu ao seu lugar de costume.
O inventor ainda estava vivo quando isso aconteceu, e a fala dele me impressionou tanto que pedi para falar com ele e narrei a vivência. Ele abriu um largo sorriso e comentou: "O seu sonho foi mais real do que você imagina." E não falou mais nada. As reuniões começaram a ser tão realistas que comecei a ter medo das consequências. Eu as interrompi por vários meses. Eram experiências tão fantásticas que tive medo de que, se continuasse, acabaria me esquecendo de que as reuniões eram apenas exercícios da minha imaginação. Uns 6 meses depois que parei, fui acordado no meio da noite. Pelo menos, eu acho que fui, quando vi Lincoln ao lado da minha cama. "Logo, logo, o mundo vai precisar dos seus serviços", falou. "Ele vai passar por um período de caos que vai levar homens e mulheres a perderem a fé e a entrarem em pânico. Continue com seu trabalho e conclua a filosofia. Essa é a sua missão na vida. Se abandoná-la por qualquer que seja o motivo, vai voltar a um estado primitivo e ser obrigado a passar por todos os ciclos que passou em milhares de anos." Na manhã seguinte, não fui capaz de dizer se eu tinha sonhado com isso ou se estava acordado. De qualquer maneira, nunca consegui descobrir, mas o fato é que o sonho, se é que foi sonho mesmo, ficou tão marcado na minha mente que retornei às reuniões na noite seguinte. Nessa reunião, os membros do conselho entraram todos juntos, em fila, e se sentaram nos lugares de costume à mesa de reunião, enquanto Lincoln erguia um copo e dizia: "Cavalheiros, passamos um brinde ao amigo que voltou à luta." Depois disso, comecei a acrescentar novos membros ao meu gabinete, até que ele passou a ser formado por mais de 50 pessoas, entre elas Jesus Cristo, São Paulo, Galileu, Copérnico, Aristóteles, Platão, Sócrates, Homero, Voltaire, Bruno, Spinoza, Drummond, Kant, Schopenhauer, Newton, Confúcio, Albert Hubbard, William Brandt, Robert Ingersoll, Woodrow Wilson e William James. Esta é a primeira vez que eu criei coragem para contar isso. Até aqui, sempre me calei sobre esse assunto, porque sabia que, pela minha própria atitude com esse tipo de coisa, que seria mal interpretado se descrevesse uma experiência tão incomum. Mas agora juntei forças para colocar a experiência no papel, porque estou menos preocupado com o que os outros vão dizer do que em tempos passados. Uma das vantagens da maturidade é que ela, às vezes, nos dá mais coragem para ser sinceros, independentemente do que quem não entende vá pensar ou dizer. Para que ninguém me entenda mal, quero falar aqui com todas as letras que continuo vendo essas reuniões do gabinete como sendo exclusivamente imaginárias, mas sou obrigado a sugerir que, apesar de os membros do meu gabinete serem fictícios e as reuniões só acontecerem na minha imaginação, elas me levaram a caminhos gloriosos de aventura, fizeram renascer minha noção do que é realmente ser grande, incentivaram meus esforços criativos e me deram mais vigor para expressar um pensamento honesto. Em algum lugar da estrutura celular do cérebro, há um órgão que recebe as vibrações do pensamento, que geralmente são consideradas instintivas. Até hoje, a ciência não conseguiu localizar o órgão onde fica o sexto sentido, mas isso não vem ao caso. O importante é que os seres humanos recebem conhecimentos precisos de fontes que não são os sentidos físicos. Esse tipo de conhecimento, geralmente, é recebido quando a mente está sob a influência de estímulos extraordinários. Qualquer emergência que desperte essas emoções e que faça o coração bater mais forte do que o normal pode, e geralmente consegue, acionar o sexto sentido. Qualquer um que tenha sofrido um acidente ao dirigir sabe que nessas ocasiões, o sexto sentido normalmente vem em seu socorro e a ajuda numa fração de segundo a evitar o acidente. Estou falando tudo isso antes de fazer uma afirmação. Durante as reuniões com os meus conselheiros invisíveis, eu sinto a minha mente mais receptiva às ideias, pensamentos e conhecimentos que chegam a mim através do sexto sentido. Posso dizer sinceramente que devo aos meus conselheiros invisíveis todo o crédito por essas ideias, fatos e conhecimentos que recebi através da inspiração. Muitas vezes, quando estive em situações de emergência, algumas tão graves que eu corria risco de vida,
fui guiado milagrosamente pelas dificuldades, por meio da influência dos meus conselheiros invisíveis. Meu objetivo original ao conduzir as reuniões de conselho com seres imaginários era exclusivamente o de gravar em meu subconsciente pela autossugestão certas características que desejava incorporar. Nos últimos anos, minhas experiências assumiram um caminho totalmente diferente. Agora eu me dirijo aos conselheiros imaginários com qualquer problema difícil que eu ou meus clientes estejamos deparando. Os resultados são geralmente impressionantes, embora eu não dependa apenas desse tipo de conselho. Você obviamente já percebeu que este capítulo trata de um assunto que a maioria das pessoas desconhece. O sexto sentido é um assunto que será de grande interesse e benefício para a pessoa cuja meta é acumular uma grande fortuna, mas não precisa chamar a atenção dos que têm desejos mais modestos. Henry Ford, com certeza, compreende e faz bom uso do sexto sentido. Suas amplas operações comerciais e financeiras exigem que ele compreenda e utilize esse princípio. O falecido Thomas Alva Edison entendia e fazia uso do sexto sentido na hora de desenvolver as invenções, especialmente as que tratavam de patentes básicas, nas quais não havia experiência humana ou um conhecimento acumulado para guiá-lo, como nos casos da máquina de ditar e da filmadora. Quase todos os grandes líderes como Napoleão, Bismarck, Joana d'Arc, Cristo, Buda, Confúcio e Maomé compreendiam e provavelmente utilizavam o sexto sentido quase que permanentemente. A maior parte da grandeza deles vinha do conhecimento desse princípio. O sexto sentido não é algo que uma pessoa possa pegar e usar quando bem entender. A capacidade de utilizar esse grande poder surge lentamente pela aplicação dos demais princípios relacionados neste livro. É muito raro que alguém saiba como realmente usar o sexto sentido antes dos 40. O mais comum é que esse conhecimento só esteja disponível depois que a pessoa já foi bem além dos 50. Isso porque as forças espirituais com as quais o sexto sentido é tão intimamente ligado apenas amadurecem e se tornam utilizáveis depois de anos de meditação, autoanálise e uma séria avaliação. Não importa quem você seja ou qual tenha sido o seu objetivo ao ler este livro, você pode ganhar dinheiro com ele, mesmo sem entender o princípio de que tratamos neste capítulo. Isso é especialmente verdade se o seu objetivo principal for a acumulação de dinheiro ou outros bens materiais. Este capítulo sobre o sexto sentido foi incluído porque este livro se propõe a apresentar uma filosofia completa pelas quais as pessoas podem se guiar sem erro para obter o que quiserem na vida. O ponto de partida de todas as realizações é o desejo. A linha de chegada é o tipo de conhecimento que leva à compreensão do self dos outros, das leis da natureza e do que é felicidade. Esse tipo de compreensão só vem inteiramente conhecendo-se o sexto sentido e dele se utilizando. Por isso, esse princípio tinha que ser incluído como parte da filosofia para o bem daqueles que desejam algo mais do que dinheiro. Lendo este capítulo, você deve ter percebido que foi elevado a um alto nível de estimulação mental. Esplêndido! Volte a ele daqui a um mês, leia de novo e observe que sua mente vai disparar a um nível ainda mais alto de estimulação. Repita essa experiência de vez em quando, sem se preocupar com quanto vai aprender nessas horas, e com o tempo você vai se ver na posse de um poder que o tornará capaz de se livrar de qualquer desânimo, de conquistar o medo, de superar a procrastinação e de utilizar livremente sua imaginação. Aí verá o sentido daquele toque desconhecido que move o espírito de todos os grandes líderes pensadores, artistas, músicos, escritores e estadistas. E aí sim estará em posição de transformar seus desejos num equivalente físico ou financeiro, com a mesma facilidade com que poderia desistir de tudo logo ao primeiro sinal de oposição. Fé versus medo.
Os capítulos anteriores mostraram como desenvolver a fé através da autossugestão, do desejo e do subconsciente. O próximo vai dar instruções detalhadas sobre como conquistar o medo. Você vai encontrar uma descrição completa dos 6 medos que são a causa de todo o desânimo, timidez, adiamentos, indiferença, indecisão, falta de ambição, de confiança, iniciativa, autocontrole e de entusiasmo. Faça uma análise cuidadosa de si mesmo enquanto estiver lendo sobre esses 6 inimigos, pois pode ser que eles existam só no seu subconsciente, onde nem sempre essas presenças são fáceis de detectar. Lembre-se também, quando analisar os 6 fantasmas do medo, de que eles não passam de fantasmas, porque só existem na cabeça das pessoas. Além disso, lembre-se que fantasmas são criações de uma imaginação descontrolada e que causam a maior parte do prejuízo que as pessoas criam nas próprias mentes, de modo que eles podem ser tão perigosos quanto se habitassem e caminhassem em corpos físicos. O fantasma do medo da pobreza, que se apoderou das mentes de milhões de pessoas em 1929, era tão real que causou a pior depressão econômica já vista nos Estados Unidos. E esse fantasma ainda faz algum de nós ficarem apavorados.